a gente tem que vencer os traumas. Traumas são coisas que surgem na vida de todas as pessoas. Você vê, até pessoas como Jacó, né? Ele teve rejeição. A Bíblia fala que Isaac amava Esaú, né? E Raquel amava Jacó. Então você vê, Rebeca, né? Amava Jacó. Então você vê que só esse comportamento já traz para um filho uma rejeição. E uma rejeição causa um trauma. Causa um trauma. Você pode observar o caso de o próprio Jacó. O Jacó amava mais José e Benjamim do que os demais. Tanto que Lia, quando a Lia, por exemplo, sofreu também trauma, porque ela vivia com um homem que não amava ela. Jacó não amava Lia. Jacó amava Raquel. Ele trabalhou por Raquel. E ele recebeu Lia, porque era o costume naquela época de dar primeiro a filha mais nova. A Lia era mais nova, né? E aí ele recebeu aquilo que ele não amava. Teve filhos com ela. Cada filho que ela teve com ele, seguindo os nomes desses filhos, significavam algo dizendo: agora o meu amado, ele vai me amar. Até que ela teve Judá. E quando ela teve Judá, ela entendeu que ela não tinha que ficar esperando nada das pessoas. Porque quando a gente coloca a nossa confiança nas pessoas, a gente vai se machucar. A gente vai ter traumas através de pessoas. E esses traumas podem ocasionar mágoa, ressentimento, amargura, ódio e assim por diante. E existem muitas pessoas que estão presas espiritualmente por causa de um trauma. Ela não está conseguindo avançar no dia de hoje por causa de um trauma. E esse trauma, ele tem que ser tratado. Esse trauma, ele tem que ser tratado. Se ele não for tratado, essa pessoa, ela não consegue deslanchar como ela deveria deslanchar. Ela não consegue vencer como ela deveria de vencer. Aqui mesmo em Campo Grande, pessoas que me procuraram, abriram o coração, falaram: pastor, eu preciso falar algo que o Espírito Santo me tocou para o senhor orar por mim. Eu falei: pode falar. E foram moças, foram rapazes, chegaram homens, mulheres, chegaram e falaram assim: pastor, eu tive um trauma através de um abuso sexual quando eu era criança. E a minha vida é assim, não deslancha, não vai. Eu não consigo, eu sinto que existe um bloqueio, existem algumas situações, e eu senti que eu precisava falar isso. E a pessoa falou, a gente orou, e no outro dia a pessoa já era outra pessoa. Ela precisava resolver aquela situação. E eu digo mais, existem situações em que, se você estiver diante de uma luta espiritual, você não consegue vencer aqueles espíritos malignos por causa de um trauma, por causa de algo dentro de você que está mal resolvido. Está mal resolvido. Isso por experiência própria, a gente um dia fazendo uma libertação, e a pessoa nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha. Isso é o mais perigoso ainda, nem sabia que tinha. E na hora da pessoa expulsar demônio, fez certinho, orou certinho, a pessoa é de Deus, mas aquele tipo de demônio, de principado, que não sai simplesmente com uma oração, ele sai, tem casta de demônio, só sai com jejum e oração. Essa questão de jejum e oração, o Senhor está mostrando ali que é alinhamento com Ele. Porque para que serve o jejum?
Para quebrar a nossa carne. Então o jejum é para você subjugar a sua carne. Então o jejum não está relacionado somente a você passar fome, não. Está relacionado a um alinhamento, a você estar em espírito. E aí, falou assim, não vou sair, não vou embora, porque existe uma situação que ele tem que acertar, ou ela tem que acertar com o sangue dele, com o sangue dela. Ao que nem a pessoa percebia mais isso. E a pessoa foi, irmão, diante assim da parede, fez uma oração igual essa aqui, uma oração simples, voltou lá e expulsou. Então, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus. E por que a minha vida não vai? Por que as coisas não acontecem? É porque em um certo momento aconteceu algo, um trauma, e aquilo ocasionou uma situação em que a pessoa tem que resolver. Isso acontece na infância, isso acontece na adolescência, isso acontece no casamento, isso acontece no ministério, isso acontece na família. A pessoa é de Jesus, ela é de Deus, mas as coisas não estão acontecendo e a oração da pessoa não está fluindo, ela não está tendo resposta. Porque ela precisa resolver isso, que está dentro dela. Na hora que ela resolver isso, a vida dela deslancha. Aí você vai ver que aqui, tanto de oração que a pessoa fez e não teve resposta, você vai estar dirigindo o seu carro e você vai pensar e vai acontecer. Antes de você clamar, Deus já vai te responder. E você vai ver que realmente, para a gente ver Deus na nossa vida, a gente precisa de um coração limpo. Então eu percebo muito isso. E isso está acontecendo no emocional das pessoas, no psíquico das pessoas. E a gente precisa olhar, analisar, fazer o autoexame da nossa vida, para a gente poder quebrar esses traumas que tentam nos atrapalhar, irmãos. Que tentam nos atrapalhar. Aí eu preparei esse slide para você. Vencendo traumas. Trauma é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de uma experiência negativa, podendo causar consequências que afetam o pensamento e o comportamento da pessoa. Então você começa a observar a pessoa, você vai começar a perceber que o comportamento daquela pessoa é um comportamento que hoje reflete algo que ela passou lá atrás. Você começa a observar, você começa a olhar. No próximo slide, eu coloquei aqui exemplo. Um trauma pode acontecer mediante um abuso, uma violência sexual, uma intimidação, uma violência doméstica, a pessoa ser vítima de um pai alcoólatra, ser testemunha de eventos violentos. Principalmente o que marca muito as pessoas é quando isso ocorre na infância. Você pode observar que existem coisas que de ontem você não esquece mais, você não lembra mais. Só foi na hora, você já chateou, aborreceu, mas daqui a pouco, pum, já passa. Mas tem coisas que da infância você não esquece. Né? Por isso que o diabo, ele quer investir na infância. Ele quer investir na criança. Engraçado que a criança, ela não responde por um crime, ela não responde pelos seus atos, mas ela pode decidir a sexualidade dela. Quer dizer, né? Ou ela pode, quando criança, ser instruída numa sala de aula, que ela pode gostar, o menino gostar de menino, ou a menina gostar de menina. Então você vê, são coisas que o demônio quer entrar na infância. Por quê? O diabo, ele sabe muito bem o que está escrito na Bíblia. Ele não pratica, mas ele conhece. E a nossa Bíblia nos ensina o quê? Ensina ao pequenino o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, essa essência vai estar dentro dele. Então, ele sabe muito bem que na infância, uma criança,
ela capta, ela absorve muito mais coisas do que um adulto. Você vê lá o vídeo que eu achei mó barato, o vídeo do Felipe e da Jennifer carregando os morangos lá, né? Carregando os morangos. Aquilo ali, irmãos, é fora de série. Ele carregando o morango, as caixas de morango, a Jennifer veio atrás, e quem veio atrás com outra caixinha? O que está sendo implantado nessa criança? Está sendo implantado nessa criança uma personalidade de um adulto que vai ser trabalhador. Ele não está colocando a criança para trabalhar. Ele não está explorando o trabalho infantil. Mas ele já está implantando indiretamente no coração da criança uma personalidade de um homem de casa. Eu achei isso aí fantástico. Eu vibrava com esse vídeo. Eu fiquei assistindo ele um monte de vezes. Um monte. E o que essas leis, o ECA, enfim, né, essa proteção, super proteção de criança faz? Cria um monte de jovem vagabundo que não quer saber trabalhar. É ou não é? É. Verdade. Hoje a coisa mais difícil é você encontrar uma pessoa que quer trabalhar. A pessoa não quer trabalhar, ela não quer ter compromisso, ela não quer se submeter, ela não quer bater cartão, ela não quer fazer nada, ela só quer o dinheiro na conta. Internet. Então você vê, como que essa geração vai ser, irmãos, daqui, quando passar essa geração dos 40 para cima, como que essa outra geração vai ser? É muito complicado isso. Mas por quê? Isso é uma influência espiritual do mal, né? Para destruir a geração vindoura. Irmãos, se a esquerda entra nas escolas do jeito que eles tentaram entrar, e que eles estão tentando entrar ainda, para ensinar essa aberração na escola, o mundo vira Sodoma e Gomorra. O mundo vai ficar justamente como diz a Bíblia, como nas dias de Noé. Como nos dias de Noé. É para isso que o mundo está caminhando. O que nós temos que fazer? Nós temos que usar da forma correta, causar nas nossas crianças, nos nossos jovens, né, aquilo que realmente vai fazer com que eles venham influenciar como sal da terra, como luz no mundo, diferente, eu vou dizer até sem medo de errar, da maioria. Diferente da maioria. A infância é um período muito importante. A infância é muito séria. Muito sério. Na infância, a criança, ela tenta testar o limite dela, até onde que ela pode ir. Não é assim? Né? Você percebe isso. Ela tenta, ela vai, e aí é onde o pai e a mãe tem que ser firme com a criança. Não maltratar, né, gente? Mas ser firme com a criança. Porque aí você vai criando uma personalidade. A maioria de nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos de que forma? Nós chegamos para sermos desconstruídos. E para sermos construídos novamente. E algumas pessoas têm dificuldade nesse período de desconstrução. Porque a vida inteira eles fizeram o que queria, da maneira que queria, da forma que queria, e muitos não tinham limite. Então quando ele chega, ele para ouvir um não, é muito difícil. Quando ele chega, irmãos, para ele, ele vai ter que ser desconstruído, ele vai ter que descer na casa do oleiro. Porque na verdade, num certo momento da vida dele, ele se quebrou. Ele se quebrou por negligência, imperícia, por negligência dos pais. Ele se quebrou. E agora ele vai ter que ser reconstruído. E é onde muitas pessoas não deixam
Deus colocar a mão onde está quebrado. Não deixa Deus desconstruir para construir de novo. Então, assim como a infância é importante para determinar bons pais de família, a infância é importante para determinar, né, pessoas que realmente serão sal nessa terra, serão a luz nesse mundo. A infância também é um período em que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não causar traumas. Tem gente, irmão, que é tímido demais e pode ter sido alguma coisa na infância. Tem gente que não tem limite. E você pode ter certeza que vem desde da infância. E esse ministério de tratar isso é dos pais. Mas aqueles que têm o ministério de fazer isso, muitos deles deixaram o seu ministério de lado e que deveriam proteger os seus filhos, abusaram de seus filhos. Mexeram com seus filhos. Falaram coisas na frente dos seus filhos que eles não deveriam ouvir. Fizeram coisas na frente dos seus filhos que eles não poderiam presenciar. Falaram coisas para os seus filhos que eles nunca deveriam de falar. Na hora da raiva, na hora que fez alguma coisa errada, eles não deveriam de fazer. E existe, o ser humano, ele é diferente um do outro. Quando eu era guri, uma pessoa da minha família falou assim: esse aí vai ser maconheiro, vai mexer com droga. E maconheiro, naquela época, falar maconheiro, irmão. Hoje o cara fala, eu sou maconheiro mesmo, não estou nem aí, não é verdade? Mas naquela época, irmão, quando falava, o filho da fulana é maconheiro, era um absurdo. E aí, minha mãe brigando com meu pai, disse, você vê, como na infância a gente lembra? Disse, e a tua fulana lá, né? Eu não vou falar aqui nome, porque vai ficar registrado, né? Vai que a família escuta esse... Aí, falou assim, e aquele fulano lá? Não, a fulano falou que o teu filho ia ser um maconheiro. E eu ouvi. Só que dentro de mim, eu disse, vai ver quem vai ser um maconheiro. Eu não vou ser maconheiro, não. Eu vou trabalhar. Eu vou ser um homem honrado. Eu criança, eu levei para esse lado. Mas tem pessoas que falam assim, eu não sou, nunca fui, sou obediente, nunca fiz nada. Não, como é que eu vou ouvir um negócio desse? Não tem esse negócio, né? E tal, sou uma pessoa que sou dedicado, eu nunca falei não, eu nunca desrespeitei meu pai, eu nunca desrespeitei minha mãe, por que estão falando isso de mim? Agora, já que estão falando, eu vou ser. Não tem gente que pensa assim? Então você vê que a gente tem que tomar cuidado até como a gente absorve as coisas. Porque aquilo pode causar um trauma. E a pessoa nem imagina. E ela sempre vai, quem tem esse tipo de trauma, ele vai sempre se vitimizar e vai dizer que ele está naquela situação por causa do outro. A verdade aqui para nós é que nós é que decidimos como que vai ser o nosso presente e como que vai ser o nosso futuro. Porque se a Bíblia diz que contra Jacó não há encantamento, então o que as pessoas fizerem com vocês, o que as pessoas falarem de vocês, o que as pessoas causarem contra a vida de vocês, contra a minha, nós não somos os únicos. Isso acontece desde a criação do mundo. Acontece esse tipo de coisa. A gente tem que saber lidar com as nossas emoções. A gente tem que saber lidar com aquilo que fazem conosco. E a gente pode até ficar chateado, pode até ficar aborrecido, pode até ficar por um período, né, naquela situação, mas depois a gente tem que firmar, voltar e dizer, nasceu Judá,
Ou seja, independente do Jacó me amar ou não, eu vou continuar louvando a Deus. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar na presença de Deus. Não fique, de forma alguma, esperando nada de ninguém. Quando você faz algo para a igreja, quando você faz algo para o seu pastor, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido, você está servindo a Deus. Quando você dá alguma coisa para um pobre, o que a Bíblia diz? Você empresta para Deus. Então, mantenha o seu emocional equilibrado, guarda o seu coração, para que os traumas, as coisas que vêm para traumatizar a nossa alma, não venham nos prejudicar, nem no presente e nem no futuro. Diga amém, Jesus? O jovem lunático, você sabe o que quer dizer jovem lunático? Quer dizer que ele era louco. Lunático quer dizer o quê? Louco. E olha só o que diz ali. Marcos 9, 17 ao 29 está o texto, né? Lunático, louco, uma pessoa com um impacto grande na sua alma, de modo que não tem controle sobre as suas ações. Ele não nasceu assim. Ele não nasceu louco. Ele não nasceu lunático. Ele se tornou lunático. A gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que a gente se tornou. O que eu me tornei? O que a vida fez eu me tornar? Sabe? Você vê que existem grupos aí, por exemplo, os feministas, as feministas. Você pode ter certeza que esse grupo surgiu de trauma. É ou não é? Surgiu de trauma. Não tem aquele grupo das pessoas que, tipo assim, o filho desaparece. Que trauma, né, pessoal? Ou um filho é assassinado. Olha o trauma também. A pessoa nunca lutou por essa classe. Nunca lutou em prol dessas pessoas. Mas aquele trauma faz a pessoa vestir uma camisa e viver o resto da vida dela em torno daquilo. Ela ficou doente. Porque ela podia lutar pelas pessoas que precisam. Ela podia lutar pelas pessoas que somem. Ela podia lutar pelas pessoas que são assassinadas, que são abusadas. Mas é uma coisa assim que chega a ser fanatismo às vezes. Ela deixou de ser uma pessoa e ela se tornou uma outra pessoa por causa daquele fato. Por que eu falo isso? Olha o que diz aqui. O jovem lunático era uma pessoa dominada, que sempre se encontra em situações difíceis, sem que seja a sua vontade. Mas Cristo, através das suas palavras, da sua palavra e dos seus ensinamentos, trouxe a cura a todos nós. Por que eu falo isso? Porque Jesus, quando chegou até esse menino, até o pai do menino, eles estavam discutindo, não conseguiram expulsar os demônios, aqueles demônios. E aí Jesus pega e fala, traz o menino aqui, o jovem. O jovem chega, já pega ele, e o pai vem e fala que o menino era jogado no fogo e era jogado na água. Jogado no fogo e na água. Ou seja, ele não tinha domínio sobre as suas emoções, ele não tinha domínio sobre a sua própria vida. Jesus, em vez de expulsar logo o demônio, chama o pai e diz, desde quando se sucede isso? E ele fala desde a infância. Então ele não era daquele jeito. Ele não era daquela forma. Ele não era daquela maneira. Irmãos, pega essa palavra, leve para a sua vida. Você casou, estava tudo bem, uma bênção grande, amor para cá, amor para lá. Mas num relacionamento acontece muita coisa. Acontece muita coisa.
E existem situações que acontecem no relacionamento que faz com que aquele casamento não seja mais o mesmo. Que aquele relacionamento não seja mais o mesmo. Situações que ainda não foram superadas e precisa ser resolvida. Precisa, porque você não vai conseguir arrastar isso para muito tempo. Isso pode dar origem a uma separação. Ou a um casamento de fachada. E isso não é plano de Deus para uma pessoa que casou. Isso não é plano de Deus para uma pessoa que realmente ali colocou a sua vida no altar em favor da outra e assim por diante. Então, enquanto eu estou pregando aqui, lembra da sua vida. Lembra da sua infância. Lembra do seu pai. Lembra da sua mãe. Lembra. E aquilo que doeu em você tem que ser o motivo da sua oração hoje. Aquilo que dói em você ainda, você tem que entrar em oração em relação a isso. E você tem que colocar a sua casa em ordem. Aquilo que gerou tristeza na sua alma. Aquilo que gerou tristeza em você. Porque o trauma, ele pode causar, dentre tantos outros sentimentos, eu coloquei aqui que ele causa amargura, que é um sentimento de aflição, tristeza, angústia, devido a um determinado acontecimento. Então, às vezes você é uma pessoa que você é triste. Você conversa com todo mundo. Você brinca com todo mundo. Mas dentro de você, você carrega uma aflição. Dentro de você, você carrega uma angústia. Só Deus sabe o que tem aí dentro de você. Só Deus sabe o que você tem passado. O que você tem vivido. E isso com certeza surgiu numa determinada situação. Algo que mudou para pior. Hebreus, no capítulo 13, fala que nós não devemos deixar uma raiz de amargura brotar no nosso coração. Porque se brotar no nosso coração, eu não vou nem seguir o slide aqui mais, eu vou falar com vocês. Se brotar no nosso coração, isso pode nos perturbar. E pode também perturbar aqueles que estão à nossa volta. Pode trazer perturbação para o casamento, para o cônjuge, para os filhos, para as finanças, para tudo na nossa vida. Vida profissional, vida espiritual, para tudo. Vocês sabem da parábola do semeador, não sabe? Na parábola do semeador fala que uma semente, quando cai numa terra cheia de pedra, quando ela começa a querer crescer, vem o sol. O que o sol faz? Seca. Naquele contexto, ali fala das pedras, pelos cuidar dessa vida, se tornem frutífera a semente que é a palavra de Deus. Mas antes de surgir uma raiz de amargura, não foi lançada uma semente? Foi. Então a gente pode fazer um paralelo sem adulterar a Bíblia. Foi lançada uma semente, ou seja, houve um trauma. Aconteceu alguma coisa aconteceu. Houve um trauma. E qual que é a forma de eu vencer esse trauma? O sol tem que vir, irmão. E quem é o sol? Deus é um sol. Ou seja, é a palavra. A única coisa, irmãos, que pode fortalecer uma alma amarga é a palavra de Deus. Por isso que uma pessoa, quando ela tem um problema na alma, quem cuida da alma da pessoa? Naturalmente falando. Quem é? Psiquiatra, quando o caso é bem extremo, né? Ou um psicólogo. Por quê? Porque esse profissional, ele vai trabalhar a mente da pessoa. Ele vai trabalhar o psíquico da pessoa. E o Senhor Jesus foi o maior, e é o maior, e sempre vai ser o maior psicólogo que existiu. Que existe. Reconhecido até por psicólogos.
que chegaram a se converter quando estudaram a mente de Cristo. Quando estudaram a forma que Cristo, ele conduzia as coisas. Cristo é maravilhoso, irmãos. Você pode observar como é que Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. Por quê? Porque ele fazia a pessoa pensar. Ele fazia a pessoa usar a mente dele. O sol tem que sair, irmãos. O sol tem que sair. E o sol é a revelação da palavra de Deus. O nosso Deus é um sol. Tanto que ele fala assim que nós, se nós entregarmos nosso caminho para ele, nós vamos brilhar como a luz da aurora, até que sejamos um dia perfeito. Está relacionado o quê? Ao meio-dia, a um sol. Deus realmente através de nós. Então, uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração é disponibilidade para Deus trabalhar a nossa mente. Quando alguém fala assim, o pastor fez a sua cabeça, você fala, fez mesmo. Fez, que eu pensava tudo contrário, mas eu comecei a ouvir ele falando da Bíblia e olha que o entendimento surgiu mesmo. Olha que abriu os meus olhos. Hoje eu penso diferente. Hoje o meu pensamento, ele é completamente diferente. Se você tem alguma tristeza na sua alma em relação a algum acontecimento, você tem que fechar essa porta. Você tem que fechar essa brecha. Você tem que lutar contra isso. Você tem que superar isso. Quem que superou um trauma na alma? Foi a Ana. 1 Samuel no capítulo 1. A Ana, ela tinha um trauma. E esse trauma, irmãos, o inimigo, quando viu que ela tinha aquele trauma, que ela tinha aquela amargura dentro dela, quando ela percebeu que ela era estéril, que ela era seca, e ela começou a ver as mulheres tendo filhos e ela não, o que ela fez? Qual foi o erro de uma pessoa que, quando ela sofre um trauma, ela começou a alimentar, vivenciar com intensidade aquela falta que ela tinha. Não viva com intensidade as coisas ruins. Não viva, porque você vai estar regando essa semente, que vai se tornar uma raiz, e que vai perturbar você. Aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é honesto, nisso você pensa. Aquilo que não tem louvor, não é santo, não é puro, não é honesto, não traga para o seu coração, não alimente isso. E é fácil de você perceber quando a pessoa ela está com um sentimento de amargura, ou quando ela foi impactada por algo. Por quê? Porque o discurso dela e a fala dela só vive em torno daquilo. Só vive em torno daquilo. E a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar. E a gente precisa ser humilde. Né? A gente precisa ser humilde, porque existem pessoas que você começa a conversar, que você se desarma, né? Você se desarma, você vai lá e você começa a conversar com a pessoa. Vai conversando. E de repente você começa ali falar, e você vai falando. E ali naquela hora você vai estar mostrando para a pessoa se você está ferido ou não. A pessoa espiritual, ela percebe. E quando a pessoa perceber, é importante que ela fale com a outra pessoa. Eu percebi isso aqui em você. Ore sobre isso. Eu percebi que você tem esse gatilho. Você anda armado, no bom sentido assim, né? Você é uma pessoa que você tem esse comportamento, mas esse comportamento não é o comportamento que você deveria ter. Você tem porque a vida fez você ser assim. E isso pode ser desconstruído. Isso pode ser desconstruído, porque Moisés matou um homem, e depois ele foi dito na Bíblia que ele foi o homem mais manso da terra. Então tem coisas que Deus quer destruir, para a gente poder avançar.
para a gente poder crescer. A gente precisa de cura. E às vezes a gente não admite que a gente precisa de cura. E como eu falei, irmãos, aqui nesse estado, o principado que nós temos que lutar, a potestade que nós temos que lutar, é aquela que age no sentimento. No quê? No sentimento. Uma pessoa, irmão, para ela separar, pum, nunca vi igual. Para romper com os pais, para romper no ministério, para romper, nunca vi igual. Então tem que ser motivo das nossas orações. Agora, por que existe isso? Né? Porque existe uma potestade, um principado. Tem um pastor que estava pregando, ele falou assim, ó, eu sou pastor em São Paulo, na região tal. E eu fui para Miami, estava lá em Miami, e lá eu consegui ter muita revelação de Deus, muita coisa boa da parte de Deus. Aí ele citou uma coisa que eu falei, esse pastor é espiritual. Ele falou assim, porque se vocês não sabem, os demônios são territorialistas. E os demônios lá de Miami, não tem nada a ver comigo. Eu não sou de lá. Por isso que às vezes você já percebeu que você dá uma viajada e você volta renovado? Já percebeu isso? Às vezes você dá uma viajada, você fala assim, nossa, meu, que da hora, olha que benção. Mas quando você chega na sua cidade, é só você colocar o pé, já começa a instaurar um monte de problema. Já percebeu isso? Porque os nossos inimigos estão aqui. É aqui que estão os nossos inimigos. E a gente fala assim, nossa, eu fui em tal lugar lá, o pessoal lá é diferente, o pessoal não é. É que o mundo espiritual lá não quer saber de você não. O negócio com você é aqui. É aqui que é a sua terra. É aqui que você planta e você colhe. É aqui. Então é aqui que você vai vencer. É aqui que você tem que lutar. É aqui que você tem que vencer. E sabendo disso, quando vier alguma coisa, fala, está amarrado, Satanás. Aqui você não vai entrar não. Você está repreendido em nome de Jesus e orar. E se for o caso, entrar até no jejum, irmãos. Porque a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Entrar num alinhamento sério com Deus, sabe? Se santificar. Se santificar, para que nenhuma raiz de amargura brote, porque se brotar, traz perturbação. A gente precisa seguir a santificação. Precisa seguir a santificação. Ana tinha esse gatilho, Ana tinha essa amargura, Ana tinha esse trauma. Coloca para mim aí, 1 Samuel, que eu pedi para preparar. Pode colocar até no texto aí mesmo. A cura de Ana, coloca aí. A partir do primeiro aí, slide. Olha só. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha só. A causa da amargura dela. Olha só. Uma pessoa que é amarga, ela não consegue. Uma pessoa que tem um trauma, ela não consegue ter uma visão nítida das coisas. A Bíblia fala que Ana, ela recebia uma porção do sacrifício melhor que todos. Mas ela não conseguia ver isso. Ela só olhava que ela não tinha filhos. Ela intensificava a sua falta. O Eucana dava porção para os filhos, dava porção para a Penina, dava porção para todo mundo, mas para Ana, como demonstração do amor dele, que ele amava mais Ana, ele dava uma porção melhor. Uma pessoa que tem um gatilho, que tem trauma, uma pessoa que tem amargura, uma pessoa que intensifica essas questões das suas aflições, ela não consegue enxergar as coisas boas que as pessoas fazem. Já viu aquela pessoa que de repente
uma situação, ela intensifica aquilo, ela rompe com você. Ela não consegue enxergar o contexto geral das coisas. E o diabo se aproveita disso, como usou Penina, se aproveita para usar essa situação para fazer com que a pessoa fique alimentando mais ainda a sua amargura. Mais ainda. Mais ainda. A pessoa fica se retalhando, ela fica se mutilando, ela fica se culpando, ela fica, irmão, surge coisa que se a pessoa te contar, você fala assim, meu Deus do céu, que mundo que essa pessoa está. É. Por isso que pessoas se matam, gente. Por isso que pessoas tiram as suas vidas. Como que Ana foi curada? Lembra da semente e do sol? Como que Ana foi curada? O marido dela chega para ela e fala o quê? Por que você chora? Por que está triste o teu coração? Por que você não come? Você vê que aquilo que era uma luta para Ana, para ele já não era nada. Aquilo que para Ana era o fim, para ele já não era tudo aquilo. E ele fala para ela assim, ó, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Quando ele falou isso, os olhos dela se abriram. Ela começou a perceber o marido que ela tinha. Como que a gente vai ajudar uma pessoa, irmão, que ela tem amargura? Como que a gente vai ajudar uma pessoa que ela é pessimista? Como que a gente vai ajudar uma pessoa que ela teve um trauma? E que ela vive intensificando aquilo cada vez mais na vida dela. A gente tem que conversar com essa pessoa e mostrar para essa pessoa tudo aquilo que Deus já fez por ela. Sabe? Tem que mostrar. Quantas vezes na libertação da Lu, ela chegava assim, porque pastor é o fim, e não sei o que lá, e tal, e você ia falar, eu não quero saber, eu não quero ouvir, e não quero porque na minha vida e tal. Lembra disso, Lu? Aí, graças a Deus, irmãos, que quando a gente falava, Lu, escuta, senta aí. Ela fala, não fala assim comigo não. Eu só vou obedecer porque é o Senhor, te respeito. Mas ninguém fala assim comigo não. Eu falei, senta aí. Ela sentava chorando. Lembra disso, olha? Sentava chorando. Eu falei, vamos conversar? Vamos. Ô Lu, você lembra? Deus já fez isso na sua vida. Deus já fez isso na sua vida. Deus já fez isso na sua vida. Você lembra quando você chegou aqui, que sua bexiga era bem fininha? E poderia a qualquer momento rasgar e você ter um problema sério. Você lembra quando você chegou aqui, você tinha esse problema X? Você lembra quando você chegou aqui, você tinha esse problema Y? Vamos começar a enumerar quantas coisas Deus já fez na sua vida. Lu, aquilo que começou a obra é poderoso para terminar. Aí ela, pastor, eu estou melhor. Então não adiantava pôr a mão e orar. Tinha que trazer uma palavra. Então, todo pai tem que ser psicólogo. Toda mãe tem que ser psicólogo. Todo obreiro tem que ser psicólogo. Todo pastor tem que ser psicólogo. Mas eu nunca estudei, pastor. Mas o Espírito de Deus é que conhece mais o homem do que nós mesmos. E se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele vai nos usar. O que salvou essa mulher, o que curou essa mulher, o que deu esse despertamento na vida dessa mulher, foi a palavra do marido dela. Foi uma palavra que ele falou e que mexeu com ela. E essa palavra, Deus pode também colocar onde? Na nossa boca, irmãos. Deus pode colocar na minha boca, Deus pode colocar na sua boca, porque depois que ela recebeu essa palavra, a Bíblia fala que ela se levantou, ela comeu, ela foi na casa de Deus, e quando ela chegou na casa de Deus, ela fez aquilo que ela nunca tinha feito. Ela derramou a sua alma. Aonde que é a doença da amargura? Aonde que é o trauma?
na alma. Ela derramou a sua alma na presença do Senhor. E quando ela derramou a sua alma na presença do Senhor, aí veio o sacerdote. O sacerdote falou para ela assim: mulher, você está embriagada? Porque ela não clamava, ela não gritava, ela falava com o coração, só os lábios dela se mexiam. E ele falou: até quando estarás tu embriagada com teu vinho? E olha como ela está diferente. Ela disse para aquele homem: não, ó meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Estou falando dos meus desgostos. Eu estou falando dos meus dissabores. Eu estou rasgando o meu coração na presença de Deus. E ela fez um voto a Deus. E Deus cessou com a vergonha dela. E o pastor disse para ela, o sacerdote: vai, e seja feito conforme você pediu. Então essa mulher foi curada, irmãos, na alma. Você encontra muita gente hoje com problema na alma. Existem pessoas que não conseguem casar. Existem pessoas que não conseguem manter um casamento por causa da alma. E a pessoa faz corrente, faz campanhas, faz corrente, faz campanhas, e elas se frustram. Porque elas acham que elas orando vai aparecer um varão, orando vai aparecer uma varoa, orando, até sem orar aparece, irmão. Até se você não orar aparece. Eu não orei para a Fabiana aparecer no meu caminho. Eu só fui atrás de mulher e achei. E ela também estava atrás de um varão e achou eu. Então, até você sem orar aparece. Agora, irmãos, a estrutura emocional tem que estar sadia. Senão, não adianta trocar. Não adianta trocar, estou tanto tempo, Deus não manda ninguém, não aparece ninguém, é porque você não está resolvido ainda. Você tem que estar resolvido dentro de você. Ó, você não precisa casar para ser feliz, você não precisa descasar para ser feliz. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Você não precisa ter carro para ser feliz. Você não precisa ter casa para ser feliz. Você não precisa ser aceito pelas pessoas para você ser feliz. Você precisa simplesmente ser feliz. Quando você está bem, quando você está resolvido, porque essa mulher, quando ela se acertou com Deus, quando ela foi curada na alma dela, ela ainda estava sem filho. Ela não tinha filho ainda. Mas a Bíblia fala que ela se levanta, vai para uma vigília com o marido dela. Quando volta, eles têm a intimidade deles, e o Senhor dos céus se lembra dela, abre a madre dela e traz Samuel para a terra. Traz um sacerdote para a terra. E essa bênção só aconteceu depois que ela foi curada de um trauma. Deus falou muito no meu coração com essa palavra. Muito. Tem uma pessoa da igreja que eu visitei já, eu e minha esposa. Todas as vezes eu cumprimentei a pessoa. Orei pela pessoa. Todas as vezes atendi a pessoa. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Aí a pessoa ficou com suspeita de Covid. Ligamos para a pessoa. Oramos pela pessoa. Mandávamos mensagem para a pessoa. A pessoa ficou uns 20 dias fora da igreja. E a gente orando e aguardando a pessoa voltar. E a pessoa não voltou. Fulano, por que você não voltou? O que está acontecendo? Já passou mais de tantos dias, tal. Ah, ninguém veio aqui, ninguém ligou para mim da igreja. Eu sou ninguém? A pastora é ninguém? As irmãs que ligaram, que falaram, não são ninguém? Mas não é maldade da pessoa. É a pessoa que tem trauma. Sabia? Não é que a pessoa é má. Essa pessoa, ela tem trauma. Quando a pessoa ela é assim, tudo para ela é mais intenso.
Se ela perde alguém da família, é mais intenso. Se ela ouve uma palavra mais dura para ela, se torna uma coisa mais intensa. Isso é na alma. E Deus quer curar a alma. Deus cura a alma. Deus cura. Eu conheci uma moça lá aí eu falei para a pessoa, falei assim, olha, não está certo o que você está fazendo, não. Aí eu orei, falei com o esposo, fiz a mesma coisa, dei uma palavra para eles, falei com eles. Aí me ligaram, pediram perdão e disseram, estamos voltando para a casa de Deus. Por quê? Porque a gente mostrou para a pessoa que ela não estava enxergando. Você tem que mostrar para a pessoa o que a pessoa não está enxergando. Aí a pessoa faz assim, ó, poxa pastor, é verdade. Se for analisar, é verdade. O que a Ana fez? Meu marido está aqui. Ele é melhor do que 10 filhos para mim. E eu estou aqui me deprimindo, intensificando a minha dor, me mutilando. Espera aí, está errado isso aqui. Vou me levantar, eu vou curtir com meu marido. Deus se lembrou dela. Se tem alguma coisa mal resolvida dentro do seu espírito, no caso da sua alma, porque o seu espírito está pronto, dentro da sua alma, resolva hoje com Jesus. Resolva hoje. Coloca diante de Deus, porque pode ser que hoje seja o seu dia, Ana. Sabe? Pode ser que hoje seja o seu dia. Tem uma moça lá em Guaianazes. Ela cresceu vendo o pai humilhando a mãe. Cresceu vendo o pai humilhando a mãe. Aí ela começou a namorar com um rapaz. O que ela fez? Ela descontou tudo no rapaz. E eu chamei um dia essa moça para conversar. Eu falei, por que você faz assim? O cara é tão gente boa. Ah, pastor, é o seguinte, homem nenhum manda em mim. Eu falei, mas o que aconteceu? Que trauma é esse? Aí ela falou. Eu falei, não, você não pode fazer isso. Você está descontando uma pessoa que não merece. Você está descontando uma pessoa que não merece. Ele não merece colher isso. Você vai acabar com o seu casamento, com o seu namoro, futuro casamento. E você nunca vai ser feliz com ninguém. E você vai sempre ficar frustrado e dizendo, por que Deus não me abençoou nessa área? Por que Deus não me abriu uma porta nessa área? Por que eu não consegui vencer, não consegui romper nessa área? É por causa do trauma. Deus quer curar a gente, irmãos. Amém, Jesus? Deus quer curar a gente. Deus quer libertar a gente. Deus quer transformar a nossa vida, irmãos. Irmãos, a gente se depara diante de tanta coisa ruim, que a gente começa a generalizar. Não é? E a gente acaba descarregando em quem não merece. Nem o outro merece. O outro merece a nossa oração. Nós como cristãos, temos que fazer isso, não é verdade? Mas a gente acaba descarregando em quem não merece. E a gente acaba, irmão, quebrando completamente. Quebrando um acordo que poderia ser uma aliança para sempre. Uma aliança de sucesso. Eu sou limitado nas minhas palavras. Eu não quis seguir o roteiro, mas tudo que estava ali é o que eu estou falando para você aqui agora. E eu vi que alguns irmãos estão cansados, estão dormindo aí. Se eu for falar tudo, vai ter que deixar um colchão aqui para você dormir. Até o Felipe que levantou e ficou em pé ali. E acorda às 5 horas da manhã, vai lá no Ceasa pegar mercadoria. Chega essa hora, tá com sono mesmo. Né? Aí você fala assim, irmão, você vem para a igreja para dormir, Felipe? Não, ele está sendo até esforçado, porque se ele fosse olhar para o corpo dele, nem aqui ele estaria. Não é verdade? O Vans também, está ali, já deu umas pescadas ali que eu vou te falar. Pegou uns pintados aí. O Oliver já quase, o Oliver ali, já está escorregando.
no banco. Não é? Vai, tá. Depois vocês assistem de novo, porque vocês pegaram uns picadinhos, né? Assiste de novo, tá? E eu estou vendo tudo. Você acha que eu não estou vendo, não? Quase que eu fiz. Vocês estão vendo também, né? Vocês são ligeiros, né? Vocês estão vendo também. Então, mas assim, no geral, estou dando um resumo, né? Não dei tudo, porque vocês não iam suportar eu falar aqui. Se tivesse uma janela aqui, se tivesse os 3 na janela, eu nem ia ter fé para ressuscitar os 3, não. Não. Ia cair um, depois ia cair o outro. Você sabe dessa história, né? Que o apóstolo Paulo pregou, né? Estendeu o culto lá e o homem, pum. Ele foi lá e ainda bem que ele estava na fé, né? Já pensou que ele não tivesse? Chama o SAMU aí, porque não vou orar não, né? Então, voltando aqui, né? Vamos olhar para dentro de nós. Não vamos ficar procurando trauma nas pessoas também não, tá, irmãos? Mas vamos olhar para dentro de nós e vamos ver se a gente não tem trauma, irmão. Se a gente não tem alguma coisa que nos atrapalha, irmão. Se inconscientemente a nossa mãe ou nosso pai não passou alguma coisa para a gente. Vamos nos curar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você sabe que tem pessoas que elas não querem mais fazer a obra de Deus? Me responda por quê? Trauma. E quem tem trauma vai dar o quê? Trauma. Lucilene, você vai fazer a obra de Deus? Não entra nessa. Eu já fiz a obra de Deus uma vez, decepção total. Sofri, me prometeram umas coisas, não fizeram, não cumpriram, sai fora. Trauma. Trauma. Tem que jogar esse trauma por terra, irmãos. Porque se Deus te chama e você ficar intensificando o seu trauma, você pode ficar travado. Né? Até morrer. Fica travado. Vence esse trauma e deixa Deus te usar. Se entrega para Deus, faz a obra de Deus. Existem pessoas que têm dificuldade com a obediência. Sabia? Tem dificuldade com a obediência. E isso desde pequeno. Desde pequeno. Porque talvez não cresceu num lar onde a obediência foi pregada de forma sadia. Então, quando a pessoa ela vai para um lugar que ela tem que... Essa geração de hoje tem problema com a obediência. Não firme igreja nenhuma, por quê? Por quê? Quando falamos de obediência na igreja, de mandamento, eles estão mudando isso para religiosidade. Sistema religioso, já ouviu isso? Não, essa igreja é daquelas que tem um sistema religioso. Claro, irmãos, que existem pessoas que fazem coisas que não tem que fazer. Mas eu não sou de Deus, você não sabe de Deus, a gente sabe. A gente sabe. Então tem muita gente que está dentro da igreja assim, ó. Eu só vou reter o que é bom, mas não é o que é bom, o que a pessoa quer. Os gatilhos que ela tem faz com que ela não absorva uma palavra que Deus vai trabalhar naquele ponto da vida dela, porque ela não deixa, dói, machuca. Ela não deixa trabalhar naquele ponto. E é ali onde está o ninho, é ali onde está o negócio. É ali onde Deus quer entrar. É ali onde Deus quer trabalhar. E a pessoa não deixa, ela entristece, ela se afasta. Quando é o marido que tem um gatilho, ele começa a induzir a mulher a não fazer o que Deus está mandando. Quando é a mulher que tem um gatilho, começa a induzir o marido a não fazer o que Deus está mandando. A não fazer. E aí, meu irmão, a obra de Deus na vida dessa pessoa fica frustrada por causa dela mesmo. Esses traumas têm que sair. Tem que sair. A gente tem que voltar ao primeiro amor.
A gente tem que se entregar de verdade. Quem é casado aqui sabe o que eu vou falar. Imagine você na intimidade com a sua esposa e a pessoa não se entrega. É horrível. Agora, quando a pessoa se entrega, você vê que a ligação ali não é só carnal. Há uma ligação na alma tão grande, tão gostoso. É maravilhoso. Agora, irmãos, eu vou mais além ainda. Desculpa o que eu vou falar. Tem jovens aqui, mas são jovens que já sabem até mais coisa do que eu. Um cara que é prostituto, que vai numa casa aí de coisa de mulher aí, e ele já fez coisa com mulher da vida aí, não tem nada mais horrível do que isso. Sabia? Porque não tem amor. É só uma descarga que a pessoa faz ali. Aquela pessoa não ama ele. Não ama. Agora, um relacionamento entre marido e mulher, as preliminares, o carinho. É verdade ou não é, gente? É. A construção que aquela pessoa tem uma com a outra. A Lu, quando fala nessas coisas, ela fica meio, né? Quer participar mais, né? A construção. Não, é verdade. É verdade. A construção é diferente? É completamente diferente. Completamente diferente. Agora, e quando há trauma nesse casal? E quando há trauma? Tem que sarar. Irmão, quando há um trauma no casamento, a mulher fala mal do marido para outras mulheres. Faz sem querer fazer. Começa a olhar para outro homem, ou vice-versa. Ou vice-versa. Ó, luta é feita para a gente vencer, e não para a gente ser derrotado. A luta vem para a gente vencer, e não para a gente ser vencido. Mas se eu já fui vencido, pastor, então eu preciso saber por que eu fui vencido. Eu preciso corrigir isso. Porque senão, no outro relacionamento, o mesmo que aconteceu no anterior, vai vir para acontecer no outro. Porque o demônio, ele só não age na sua vida a partir do momento que você vence ele. Se você vencer o espírito da miséria, se você vencer o espírito tranca-rua, tranca tudo, Deus te coloca por cabeça, você nunca mais vai ser cauda. Se você vencer o trauma, você nunca mais vai ter trauma. Ou seja, você nunca mais vai ter a consequência do trauma na sua vida. Você já vai ser mestre naquilo. Porque da mesma forma que você é consolado, você começa a consolar outras pessoas. Tem que vencer o trauma. E só na luz do sol que você vai vencer o trauma. Você vai matar essa semente. Você vai matar essa raiz. Só na luz do sol que você vai vencer. Então, que a palavra de Deus mostre para nós sempre aquilo que a gente não está vendo, irmãos. Porque Deus é muito bom. E se a gente fizer uma retrospectiva da nossa vida, por mais que você esteja hoje enfrentando uma luta, você pode falar com toda a propriedade. O que Deus fez na sua vida é muito maior do que essa luta que você está passando. É verdade ou não é? É muito maior. Só que a gente começa a intensificar o quê? O momento. Aí a gente começa, não estou aguentando. Não aguento mais, vou largar, vou separar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É verdade ou não é? Porque a gente começa a viver o
um momento. E a gente tem que abrir os olhos. O Deus de ontem é o Deus de hoje. E é o Deus de eternamente. O Senhor que operou no passado, Ele opera aqui agora. E Ele opera lá na frente também. Luta gigante é feito para vencer. Você é muito maior do que esse trauma. Você é muito maior do que tudo aquilo que você passou lá atrás. Deus te traz para uma nova vida com Ele. As coisas velhas se passaram. E isso que tudo se fez novo.